professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E o assunto é revisão. Questão 14. Observe o mapa abaixo e responda. As principais crostas, né, placas tectônicas da crosta terrestre, então a gente está vendo que elas têm uma subdivisão. Por que no Brasil não existem terremotos de grande magnitude? Existem terremotos ou eventos sísmicos em todo o planeta, né? É normal que a própria locomoção das placas tectônicas provoque isso. Mas por que isso não vai existir com grande magnitude no Brasil? Por que as ondas sísmicas que acontecem no Brasil são tão pequenas? Isso vai acontecer no Brasil simplesmente porque nós não estamos no encontro de placas tectônicas. Então, quando a gente vai olhar aqui o mapa do Brasil, a gente vai ver que o Brasil está no centro de uma placa. Isso faz com que o contato de placas, por exemplo, aqui a gente tem o contato, né, de duas placas, contato de conversão, né, tem encontro de conversão aqui. Isso provoca terremoto. Por isso que no Chile você tem uma grande quantidade de terremotos, pode acontecer tsunamis, e no Brasil não, porque a gente está afastado do encontro de placas. Então, até a onda sísmica chegar ao Brasil, ela já perdeu sua força e a gente não sente o tremor. Ele é muito baixo, até o próprio ar-condicionado ele é capaz de abafar esse evento. Então, a resposta é que o Brasil está localizado no centro de uma placa. O Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, então a gente não pode observar a incidência desse tipo de evento. B. Observe as áreas onde ocorrem com mais frequência erupções vulcânicas e terremotos. O que você acha do relevo dessas áreas? Então, a gente pode observar aqui que a gente tem umas áreas onde ocorrem mais terremotos e mais vulcões. A gente tem aqui, por exemplo, um encontro de transcorrente perto da Califórnia. Você tem uma grande quantidade de terremotos. A gente tem aqui perto do Japão o encontro de placas. Isso também facilita a existência de terremotos e vulcões. Então, o que a gente pode observar? O relevo é mais recente nessas áreas. Por quê? O próprio contato de placas ou afastamento, ele provoca novos relevos. Então, é o caso da dobra, né, da conversão, que vai gerar uma dobra e, por isso, um relevo mais recente. Se o relevo é mais recente, ele significa, né, ele acaba sendo formado numa época menor, e por isso ele não sofre tanto com a ação erosiva do clima. Então, ele é mais recente porque ele não foi tão desgastado. Questão 14. Com base na cultura brasileira, podemos afirmar: A. Apresente características da cultura africana, né, da característica da cultura africana na cultura brasileira. Ou seja, nós temos como base 3 grupos distintos. Os portugueses, né, que são europeus, os africanos e os indígenas. Quais são as características que a gente pode observar desses grupos? Né? A cultura africana ela é muito presente na cultura brasileira e ela vai destacar muito a característica da cultura brasileira das demais culturas da América Latina. Isso tem muita origem no fato de a gente ter a presença dos africanos e ainda manter essa cultura no Brasil. Então, quais são as características principais que a gente pode ver? Comida, a gente tem uma série de comidas que têm origem nos povos africanos. A acarajé, o abará, comidas da culinária baiana, a feijoada, que tem muito a ver com os escravos. A feijoada, por exemplo, é um prato que é o quê? Um caldo de feijão com várias carnes. Essas carnes eram restos do que os senhores, né, mais ricos não queriam comer, e aí os escravos faziam aquela comida para poder comer. Então usavam aquelas partes do porco, da carne que não eram nobres. Isso acaba gerando um prato que é típico da culinária brasileira. A gente tem dança, o samba, que também, claro, tem elementos da cultura europeia, mas foi desenvolvido muito pelos africanos. E vocabulário, a gente tem uma série de palavras, né? Como a gente mesmo viu, acarajé, abará, umbanda, candomblé, são palavras que vão ter origem nos dialetos africanos. E agora a gente pode falar de influências da cultura indígena. Biologicamente, quase todos os brasileiros têm origem indígena, né? Eles têm muitas características da nossa cultura. Quais seriam as mais específicas? A gente pode falar de comida, que é a utilização da mandioca. Ela é muito rica, a gente utiliza bastante a mandioca, é uma base da culinária, então em alguns estados mais do que outros. A gente tem algumas questões de vocabulário, algumas palavras, principalmente nome de locais, Jacarepaguá, Tijuca, que são tem origem no vocabulário indígena. A gente tem algumas características principais da nossa cultura, algumas utilizações de cerâmica também têm origem nesse tipo de cultura, que também é muito importante para a nossa base. Mas, de todas as culturas, a gente acaba vendo menos, porque muitos dos indígenas foram dizimados
com a chegada dos portugueses, né? E foram substituídos pela mão de obra africana. Principalmente nas cidades onde a gente tem a presença, teve uma grande presença de escravidão, uma grande utilização, essas são áreas que a gente vai observar mais a presença da cultura negra. E há principais traços da cultura europeia no Brasil. A gente tem o idioma oficial, nós falamos português, assim como os portugueses que colonizaram, e a gente também tem a organização do nosso Estado. A gente copiou muito da organização do nosso Estado do modelo europeu, então a gente foi levando isso em consideração, organização política, muitas questões, nomes de ruas, a nossa organização urbana tem origem aí na cultura europeia, né, principalmente na cultura portuguesa. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!